Boa noite a todos os nossos ouvintes. Nós estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Aprendi Direito e hoje o nosso tema é liberalismo. Nós estamos aqui com os nossos convidados, o estudioso da área João Vitor e o nosso entrevistador Matheus. E agora eu gostaria de passar a palavra ao Matheus para iniciar a nossa entrevista. Fiquem todos ligados no programa porque no final nós iremos abrir para perguntas. Isso mesmo, Suiane. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui novamente. É sempre um grande prazer fazer parte desse podcast Aprendi Direito. Hoje estamos aqui para falar sobre liberalismo. Temos o especialista na área, que é o João Vitor, né? E eu gostaria primeiro de agradecer a participação dele, dizer que ele é muito bem-vindo aqui. E gostaria já de iniciar nossa conversa, né? Aprendendo um pouco sobre liberalismo. E eu gostaria que você começasse, João Vitor, falando sobre uma perspectiva de John Locke, sobre esse tema que é bastante importante na nossa atualidade. Olá, Suiane, olá, Matheus. Agradeço imensamente pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. E muito interessante esse seu questionamento, porque John Locke foi um importante filósofo, né? Não só um filósofo político, mas um filósofo também iluminista, né? Com as suas ideias do empirismo, enfim. Mas, indo para o campo da filosofia política, ele foi muito influente porque muitos consideram como o pai do liberalismo, né? Do liberalismo clássico. Porque é muito difícil a gente definir o liberalismo de forma certeira, né, de uma máxima. Costumam dizer que não dá para definir o liberalismo, né, mas só dá para descrever, né, isso a gente vai ver com o liberalismo clássico, o liberalismo conservador, o liberalismo mais social e também a recuperação do liberalismo ou o neoliberalismo. É importante a gente salientar que Locke não se dizia liberal, né, na sua época ele não existia esse conceito, é um termo anacrônico que nós damos a esses filósofos, não só a Locke, também a Adam Smith, Montesquieu, Voltaire. Todos esses filósofos eles não se consideravam liberais, porque nem existia, na verdade, esse termo. Né? Esse termo foi surgir lá na Espanha, em 1820, na luta contra Napoleão Bonaparte. Como eu já bem disse, né, citei aqui de forma sucinta, existe o liberalismo clássico, que é ali mais ou menos de 1780 e 1860, que vamos ter Locke, Madison, Thomas Paine, e esse liberalismo clássico ele é um mais influente, né, pela perspectiva de Locke, um dos mais influentes, ainda hoje, por exemplo, com as teorias neoliberais, e ele foi muito influente em diversas revoluções, como as revoluções francesas e a Revolução Inglesa, né, que Locke participou ativamente da Revolução Inglesa. O liberalismo conservador tem como nomes, né, Spencer e Sarmento também aqui na Argentina. O liberalismo social já é mais voltado para essa questão da sociedade. E a recuperação do liberalismo já é mais esse liberalismo do século XX, que é o neoliberalismo, né, como a gente já vou explicar tudo direitinho. Bom, como eu já bem disse, o liberalismo ele tem momentos. Não existe necessariamente um conceito geral de liberalismo. Locke, é importante então a gente saber qual é o momento em que Locke está presente nesse liberalismo. E seria no liberalismo clássico, né? Seria no liberalismo precursor dessa filosofia política. A principal obra em que Locke irá fazer essas suas assertivas sobre o liberalismo é no segundo tratado sobre o governo, né? E uma curiosidade que é muito interessante sobre essa obra é que Locke não admitia, ele não deu a sua autoria essa obra em vida, ou seja, ele não admitiu que foi ele que fez em vida. Muitos não sabiam quem tinham feito essa obra e ela era muito rebelde para a época, né? Muito por conta desse liberalismo que era contra. É importante salientar que o liberalismo ele vai contra as ideias do antigo regime, do absolutismo, né? Então, Locke lecionava em Oxford, que é uma das principais universidades ali da Inglaterra, e, inclusive, seu livro foi queimado lá, né? O que é muito cômico, mas dizem também que ele chegou a ver a queima do seu livro, né? Mas ele só admitiu isso mesmo após a morte no seu testamento, que a gente veio a saber que ele quem fez esse segundo tratado sobre o governo.
Como eu já bem disse, ele é um dos precursores do liberalismo clássico. E para a gente entender essa visão liberalista dele, nós precisamos indagar sobre algumas coisas na sua perspectiva. Como, por exemplo, qual é a origem do Estado para Locke, né? O Estado ele advém da ancestralidade, da violência, da família, né? Família junto com o governo, aquela questão do patriarcalismo. Não. Para Locke, nem de perto essas coisas. Na verdade, ele repudia muito isso. A ancestralidade, que seria os anciões, as pessoas mais velhas governando. A questão da violência, que seria a coerção do Estado, por exemplo, proposta por Hobbes, né? E essa questão da família e do governo, a gente tem exemplo claro, por exemplo, na antiga Roma, né? Com a questão do pater familias, que era muito ligado. Mas para Locke, essa questão de família e governo deveriam ser bem distintas e bem cada uma no seu lugar, pois senão não haveria harmonia, né? Então, qual seria a origem do Estado para Locke? Esse Estado, ele iria vir da natureza. Então, ele é um filósofo justnaturalista. E a maioria dos liberais clássicos, eles concordam com essa assertiva de que o Estado vem da natureza, né? E ele vem da natureza, pois os seres humanos, como os contratualistas irão falar, no seu estado de natureza, né, todos eles nesses juros naturais, eles citam os seres humanos nesse estado de natureza, que seria esse estado antes das leis da sociedade, enfim. Para Locke, diferente de Hobbes, em que esse estado de natureza seria um caos, para Locke, não. Nesse estado de natureza existe sim o ser humano, todos os seres humanos nascem com alguns direitos naturais, que ele vai dizer a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade. Essa propriedade é importante salientarmos que não necessariamente é uma propriedade privada como conhecemos. Claro, ele também cita, mas ele utiliza desse termo de propriedade também para falar sobre vida, né? Propriedade à vida, propriedade, o trabalho que vai fazer conseguir adquirir uma propriedade, enfim. Com essas noções de direitos naturais de natureza, é importante a gente salientar uns principais também pensamentos desse liberalismo clássico, que é o indivíduo precede o Estado, ou seja, ele se opõe muito ao que já existia na época. Por quê? Por exemplo, Aristóteles irá dizer que o homem é um animal político, ou seja, o homem sendo um animal político, ele já faz parte, nasce dentro da sociedade. Para Locke, o indivíduo precede essa sociedade. Ele também vai se contrariar, por exemplo, a Marx, esses filósofos que veem a sociedade, né, no geral, vê somente a sociedade e o homem não está fora dela para eles, né? Já para Locke, o indivíduo precede o Estado, e esse é um dos conceitos fundamentais do liberalismo clássico. Outra questão muito importante do liberalismo é a própria liberdade religiosa, que Locke vai citar na sua carta sobre a tolerância, né? Ele diz que todos podem ter a religião que quiser, desde que eles não façam mal para os outros, né? Mas é bem contraditório porque, assim, Locke, sendo um homem do século XVII, ele tem a visão daquela época, ou seja, ele diz que todos podem ter suas religiões, desde que não façam mal, mas desde que também não seja ateu, né? Ou seja, essa questão dessa visão do século XVII era bem preconceituosa com os ateus, né? Enfim. Ok, entendemos qual é a origem do Estado, mas por que surge esse governo, esse Estado, né? Ele surge por necessidades e conveniências. Essas necessidades e conveniências seria a necessidade da sociedade se organizar e de garantir seus direitos naturais. Locke ele é um grande normativista e ele vai citar que o Estado surge para o fim legislativo, principalmente. Não que o poder executivo não exista, né? Mas o poder legislativo é o que mais se destaca. Ao fazer as leis, essas leis devem garantir os meus direitos naturais. Mas o porquê que deve existir esse Estado para garantir meus direitos naturais, se no estado de natureza não é um caos? É porque no estado de natureza é complicado que nós somos os nossos próprios juízes. E sendo nossos próprios juízes, nós, por exemplo, se alguém ir atentar contra a minha propriedade, eu posso eu mesmo julgar e penalizar aquela pessoa da forma que eu bem entender. Isso seria uma vingança, o que caracterizaria também como uma violência, ou seja, eu estaria interferindo no direito da outra pessoa, assim como ela interferiu no meu.
isso faz com que os direitos naturais não possam ser garantidos nesse estado de natureza, sendo importante que haja essa sociedade, esse Estado, para que ele legisle, e essa lei também está acima do próprio Estado, né? Acima do próprio governante. É também importante a gente ter esse conceito de propriedade, né? Essa propriedade como direito natural. Para Locke, nós vivíamos num comunismo primitivo, né? Ali na época em que estávamos nos estados de natureza, ali antes das leis do Estado. Esse comunismo primitivo seria da seguinte forma: ninguém é dono de nada. E Deus, porque Locke é grande religioso, ele é um puritanismo, ele cresceu no anglicanismo, Deus deu as terras a todos os homens de forma igualitária, e ninguém é dono de nada. Ou seja, vivia nesse comunismo primitivo. Mas como eu faço para adquirir uma terra, então, nesse comunismo primitivo? Seria por meio do labor, né? Por meio do labor mix, como ele fala em inglês, né? Que seria por meio do trabalho, né? O trabalho seria a forma de adquirir minha propriedade. Ou seja, se eu trabalho numa terra, essa terra será minha por conta do meu esforço, do meu trabalho. É um conceito anacrônico falar que é uma meritocracia, mas podemos dizer de certa forma que é. E ele, ao impor essa questão de a propriedade como um direito natural, ele vai contra muitas coisas que já existiam a respeito da propriedade. Por quê? Porque a propriedade era vista como parte da sociedade, tão somente dela. Quando Locke vai citar, ele já diz que a sociedade existe antes, essa propriedade existe antes da própria sociedade, né? É um direito natural. Bom, outra coisa é que esse trabalho que me garante a minha sociedade, a minha propriedade, ele não é tão somente feito por mim, por minhas mãos, né? Mas também eu posso adquirir essa propriedade, por exemplo, adaptando à época, se o meu criado, vamos dizer bem assim, fizesse algo, eu também teria propriedade sobre aquilo. Ou já ligando também ao lado capitalista, né? Porque ele está no começo ali do surgimento do capitalismo, em Locke, o que eu comprar de outra pessoa, mesmo essa pessoa tendo feita, ela me vendendo, aquilo será meu, né? Ou seja, já é uma questão aí dessa questão do próprio capitalismo. E ao também trabalhar, ao produzir, eu sobra excedentes, né, dessa produção. E esses excedentes, Locke vai dizer que devem ser transformados em ouros porque eles são perecíveis e vão estragar se não forem transformados em ouro. E transformar em ouro seria a forma de tornar eles imperecíveis. Isso ele estaria também justificando o acúmulo do dinheiro e também o próprio comércio, porque existindo o comércio seria uma garantia para o trabalhador trabalhar mais, que ele teria uma segurança sobre o seu ascendente. É muito importante a gente saber essas questões, né, essas questões de liberalismo, porque até hoje existe. O liberalismo ele durou ali basicamente na sua forma bruta, até depois das mãos de Adam Smith, até 1929, na crise de 1929. Após aquela crise, houve a necessidade de haver uma intervenção do Estado, se contrariando ao liberalismo de Adam Smith, que possui influência de Locke, e surgiu-se o keynesianismo. O keynesianismo era completamente oposto ao liberalismo, era com total intervenção do Estado na economia, e após a Segunda Guerra, os Estados Unidos, né, que era onde surgiu essa doutrina, eles começaram a ajudar a Europa e esses países que estavam muito afundados após a guerra, e isso fez com que a Europa ascendesse, né, com esse apoio dos Estados Unidos. Claro que não foi um apoio simplesmente do nada, eles estavam querendo eliminar a ameaça socialista que provinha da União Soviética, e eles conseguiram, né? Após essa ascensão da Europa, não precisou-se mais desse keynesianismo e dessa intervenção estatal de forma bruta. Aí surge o neoliberalismo, né? Uma nova forma de economia que seria uma reinvenção do liberalismo aos moldes do mundo globalizado e do capitalismo hoje, né? Que seria um Estado mínimo, somente com intervenções mínimas nas necessidades das pessoas. O próprio Brasil, inclusive, nos anos 90 para cima, ele se tornou neoliberal, né? Houve muitas privatizações por parte do Estado e isso fez com que o país se tornasse neoliberal e estamos aí hoje, né?
Certo, obrigado, João Vitor, pela sua contribuição hoje. Agora eu vou voltar para a Suiane, que parece que tem alguém nas nossas redes sociais querendo fazer uma pergunta. É isso mesmo, Suiane? É isso mesmo, eu passo agora a palavra ao Jonathan, que gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor João Vitor. Qual seria a contribuição de Adam Smith nessa adaptação do liberalismo proposta por Locke? Bom, excelente pergunta, né? Porque, como eu bem disse, ali o liberalismo aplicado até mais ou menos em 1929 tinha a mão do Adam Smith e da mão invisível que propôs Adam Smith, né? Ou seja, ele foi uma das principais teorias do Adam Smith, essa questão da mão invisível, que o Estado não precisa intervir na economia, ela se molda sozinha, né? E seria mais ou menos isso, essa questão da mão invisível. Mas a principal influência de Adam Smith foi a questão do liberalismo econômico. Locke foi um grande influente no liberalismo clássico, mas esse liberalismo dividiu-se em liberalismo político e liberalismo econômico. O liberalismo político voltado, por exemplo, a Montesquieu, com a questão dos três poderes, né, legislativo, executivo, ou a teoria dos contrapesos, enfim. Mas já Adam Smith, também sendo um inglês, né, um filósofo e economista inglês, ele voltou-se mais à questão do liberalismo econômico, ou seja, de que o Estado não deve interferir na economia, pois isso deve ser o liberalismo econômico, ele consiste, né, nesse entendimento de que o Estado não deve interferir na economia, pois isso deve ser feito a partir da livre iniciativa dos cidadãos, né, que devem ser livres para produzir e fazer comércio, ou seja, a questão do comércio livre, até também citado por Locke, na questão de o que eu produzo, né, e o meu excedente é propriedade minha, mas eu sou livre para comercializar isso, né? Isso já também tem uma essência de Locke aqui e uma relação com o nosso contexto hoje, né? Porque isso está muito presente. Também a questão do Adam Smith, da meritocracia e da valorização do esforço individual, em que não estamos numa sociedade estamental, nós podemos ascender na teoria socialmente por nossos méritos, né? Isso também Adam Smith vai citar. E seria basicamente isso. Ele influenciou muito economicamente. Ele pegou-se também de coisas de Locke, como eu já bem disse, dessa questão do comércio livre, e adaptou, né? E também criou diversos pensamentos magníficos sobre, por exemplo, essa questão da mão invisível, que perdurou por muito tempo e agora também está presente com o neoliberalismo. Claro, não da mesma forma, porque o neoliberalismo é uma adaptação ao mundo globalizado, mas possui a essência de Adam Smith, de Locke, de Montesquieu, enfim, de todos esses filósofos liberalistas que são tão importantes para o nosso contexto e para a gente entendê-lo, pois a sociedade foi formada a sociedade do século XX, principalmente, foi formada por esse liberalismo, né? Se não existisse a crise de 29, não existiria praticamente Segunda Guerra, né? Porque a Alemanha entrou na crise ali após claro, já estava numa crise, mas estava se levantando, e a crise de 29 chegou para realmente abalar a Alemanha e fez a ascensão de Hitler ao poder. Enfim, o mundo seria bem diferente sem essas teorias essenciais. E ainda hoje é essencial porque possui muitos países neoliberalistas. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Jonathan, né, por participar do nosso programa hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer o espaço aqui. É um prazer fazer parte desse podcast Aprendi Direito, né? É muito bom. Aumenta o conhecimento, né? Quando a gente tem... É uma aula que, na verdade, o nosso amigo, querido convidado, João Vitor, deu para a gente hoje. Vou voltar agora a palavra para a Suiane, que vai encerrar nosso programa de hoje. É com você, Suiane. É isso aí, Matheus. Esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Aprendi Direito. E como você disse, eu gostaria de reforçar os nossos agradecimentos aos convidados, né? O Dr. João Vitor e também ao Jonathan, que participou através das redes sociais. Muito obrigada também a todos os nossos ouvintes e aos nossos patrocinadores. Nós estaremos juntos no próximo episódio. Boa noite.